para falar com Aldo Batista Neto, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e especialista em gestão de crises e desastres. Olha, 2 semanas, mais precisamente no sábado 10 de agosto, muitas pessoas receberam no celular, um aviso, uma sirene. Algumas não entenderam absolutamente nada, outras já estavam acompanhando melhor todas as informações e entenderam que aquilo era a emissão de um alerta da Defesa Civil num teste que está sendo realizado em 11 municípios brasileiros para a questão desse sistema de alerta, para que seja mais eficaz. E Blumenau é uma dessas cidades incluídas neste teste. E o coronel da reserva Aldo Batista Neto vai falar com a gente sobre a necessidade de avanços nesse sistema de alerta, especificamente, Neto, sobre esse teste e sobre esse sistema que está sendo aplicado aqui. Bom dia, obrigado pela participação. Um bom dia, Jorge Tais. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar ao amigo, mais uma vez, por nós estarmos conversando sobre um assunto tão relevante para a população do Vale. Cumprimentar a equipe técnica da Rádio Itaberá FM, cumprimentar quem nos assiste, quem nos ouve nesse momento. De uma maneira especial, Jorge, eu gostaria de cumprimentar a professora Cleonice Bepler, do Instituto Federal de Camboriú. É o Instituto Federal que trabalha exatamente com cursos técnicos de formação de profissionais para operar em proteção e defesa civil, e nos acompanha. Que bacana isso, Que bom que a gente tenha também cursos nesse sentido, Já que o nosso estado tem essa característica, de passar por situações como essa. Exatamente, O Instituto Federal de Camboriú exporta para o restante do país conhecimentos na formação profissional na área técnica de proteção e defesa civil. Bacana. Neto, bacana. Neto, o que dá para falar desse novo sistema de alerta, hein? Foi um teste positivo, a gente pode falar assim? Foi bastante positivo, Jorge. Eu tive a oportunidade, naquele mesmo dia que o teste ocorria, eu conversar com um profissional da Defesa Civil Nacional, que opera no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que é o SENADE. Eu conversei com o Tiago Chinor, que hoje é um dos técnicos da Defesa Civil Nacional que acompanham a instalação desse novo sistema. Ele já é desejado há muito tempo, ele estava na prancheta já desde praticamente de 2018, 18, 19, 20, a gente só não teve ele operando ainda devido à pandemia, que acabou atrasando todas as ferramentas que estavam em construção pela Anatel. Então, da Blumenau e Gaspar são os 2 municípios dos 10 municípios brasileiros escolhidos para 30 dias de teste, e depois ele começa a operar por todo o país. Ele tem uma diferença interessante, Jorge, dos sistemas que já existem. Eu sempre gosto de resgatar uma fala para as pessoas compreenderem a importância de sistemas como esse novo que vai começar a operar. Quando a gente fala em alertar pessoas, a gente fala em 3 grandes áreas. O primeiro, o monitoramento, para nós termos cada vez mais assertividade dentro de uma janela de curtíssimo espaço de tempo, cerca de 6 horas, daquilo que vai ocorrer e que sejamos cada vez mais assertivos nessa estratégia. E isso, Santa Catarina fez o seu dever de casa. Temos hoje 100% do território catarinense coberto com radares, imagens de satélite, grande quantidade de equipamento de solo. O Vale do Itajaí hoje é o vale mais monitorado do nosso país, serviços 24 horas. Então, isso o estado de Santa Catarina possui. Serviço 24 horas com meteorologistas, hidrólogos trabalhando nesse monitoramento e envio de alertas. A cidade de Blumenau se destaca porque nós temos esse serviço municipal também, através do Alerta Blue, a única cidade de Santa Catarina que tem esse importante serviço na esfera do seu município. A segunda grande estratégia de alertar pessoas é as estratégias de difusão. Fazer agora com que essas informações, cada vez mais assertivas, dentro de uma janela de tempo coerente e adequado, cheguem às pessoas. E o terceiro momento é exatamente o que as pessoas fazem com essa informação, que é uma linha que nós levamos para a autoproteção. Mas dentro dessa segunda grande conjunto de estratégias, que é o da estratégia de difusão dos alertas, nós temos hoje uma riqueza de material muito grande, uma riqueza de possibilidades bem importantes para a população. Nós estamos falando da mídia convencional, da mídia aberta, nós estamos falando da TV, nós estamos falando principalmente do rádio,
das mídias abertas é o que tem o maior difusão, maior cobertura, e durante desastres é ali que as pessoas muitas vezes se socorrem de ter informação em tempo real com qualidade. E nós temos hoje uma grande quantidade de mídias digitais à disposição, e daí nós vamos falar de gestão do governo federal, os sistemas de alerta por SMS, e agora esse que é o Cell Broadcast, que na verdade chama-se Defesa Civil Alerta, foi o nome que foi dado para essa nova estratégia. Nós temos emissão de alertas através do Google Alert, nós temos emissão de alertas através de TVs por assinatura. Os municípios se utilizam de grupos de Telegram, de grupos de WhatsApp, de grupos de divulgação de informações através do site e tantas outras plataformas digitais para fazer em tempo real, difundir a informação da forma mais adequada possível. E esse, Jorge, que nesse momento é trazido para nós, que é o Defesa Civil Alerta, ele se utiliza de uma estratégia diferente do anterior do SMS. O SMS você precisa de um cadastramento prévio e você usa por referência o seu CEP. Então o profissional, quando está trabalhando lá no centro de monitoramento, encontra uma célula de tempestade importante, que vai trazer um regime de chuvas importantes para uma região dentro de um intervalo de 6 horas, ele faz um recorte de um polígono e transfere isso para uma plataforma de aviso público. Quando esse polígono cai nesta plataforma, dentro daquele polígono traçado, georreferenciado, todos os CEPs ali cadastrados, via SMS, o telefone relacionado àquele CEP recebe um alerta. O alerta atual, ele muda essa realidade. Primeiro, que você não precisa mais um pré-cadastramento. E o segundo, que ele usa de referência a célula de transmissão da telefonia celular, e não o CEP como referência. Então, quando ele faz o mesmo desenho, captura um polígono com base numa célula de tempestade importante, arrasta para a ferramenta de alertas, ele usa de referência as células, as torres de transmissão de celulares, e não mais o CEP. Então, todo celular que está dentro da área de cobertura daquela torre de celular, sem cadastramento, telefones brasileiros ou estrangeiros e pessoas que nos visitam, todos eles receberão o alerta que está sendo construído, trazendo alguma informação. E daí, agora ele tem outra diferença importante, Jorge, com que a gente tem recebido. Ele tem 2 níveis de gravidade. Isso é uma coisa interessante que vai ser trabalhada na sequência pela Proteção e Defesa Civil. O mais brando, eles têm chamado de alerta severo. Então, o teu telefone vai vibrar, o telefone vai dar um bip e vai entrar um pop-up na tela acima de tudo que você está vendo. Se você estiver assistindo um vídeo no streaming, o teu telefone vai vibrar, vai tocar um bip de entrada de uma mensagem, vai surgir na primeira parte da tela um aviso. E você tem que fazer alguma coisa com aquele aviso. Você vai ler, você vai deletar, você vai arquivar, alguma coisa você tem que fazer com aquela bolacha, com aquele aviso que surgiu. Senão ele não sai daí, né? Ele fica ali. O segundo momento, que eles têm chamado de alerta extremo, aí ele é um pouquinho diferente. Aí ele toca uma sirene durante 10 segundos, que foi o que nós experimentamos ali no dia 10 de agosto, ele toca uma sirene, o teu telefone vibra e aparece também aquela janela de informações. Tá? Então tem essas 2 grandes diferenças pelo nível de gravidade. Tá? Um pouquinho mais brando, que eles chamam de alerta severo, não toca sirene, e o de extremo vai tocar uma sirene, alertando que alguma coisa extremamente grave vai ocorrer, tá? nos próximos minutos, na próxima hora, e você tem que tomar alguma providência. Essa é a grande diferença. Uma coisa importante, assim, Jorge, que esse teste mostrou. Primeiro ponto, se o seu telefone estiver linkado numa rede Wi-Fi, esse alerta não funciona. Esse alerta ele não entra no seu telefone, porque ele usa a torre de celular de referência e não um sistema cabeado de Wi-Fi. Então, aconteceu comigo, inclusive, eu estava num ambiente, o meu telefone estava linkado no Wi-Fi, da minha acompanhante não, e o dela tocou e o meu não. Aí eu fiz uma fotografia e enviei para esse meu colega em Brasília. Na hora ele matou a charada, ele disse: tu estás numa rede Wi-Fi. E eu fui confirmar e era real. Então ele funciona no 4G e no 5G. Mas para garantir o alerta das pessoas, conjuntamente é enviado também o modelo de SMS, a qual a gente hoje tem acesso, cadastrado via CEP. Então há uma sobreposição exatamente para garantir, com a mesma mensagem, para garantir que quem esteja no Wi-Fi e não esteja no 4G e no 5G também seja alertado de um evento grave que se aproxima e alguma providência precisa ser tomada. O ideal seria fazer um acordo com essas operadoras aí para que, inclusive no Wi-Fi,
pudesse ser encaminhado, né? Mas isso é acredito, uma dificuldade. Eu acredito que o desafio vai ser grande, porque você tem um ponto de entrada, né? E depois um sistema, digamos assim, de fibra ótica, de cabeamento, distribuindo por toda uma cidade. E o georreferenciamento é a torre e não o CEP para esse alerta, né? O Serviço de Alerta de Defesa Civil, agora via Cell Broadcast. Então, é desafiador. É desafiador, tá? Mas avança, né? Hoje tudo avança e isso aí com certeza vai avançar. Sem sombra de Então, dúvidas. por isso que surgiu algumas dúvidas no sábado, dia 10, de pessoas que receberam, outras não receberam, que ficou um ponto de interrogação. Pô, mas eu não recebi. Então tá aí, é por causa do Wi-Fi em casa. Se você se E a maioria tem Wi-Fi em casa, né? Então seria melhor esse avanço aí nesse sentido. Mas sempre lembrando que vai junto também por SMS. Vai junto, ou seja, não existe uma sobreposição. Quem não receber o alerta e a sirene no telefone vai receber a mensagem no SMS. Sem sombra de dúvida, pelo nível de gravidade desse evento que está sendo alertado, todas as outras mídias já estão sendo utilizadas também. Exatamente. Google, Alerta TV por assinatura, os serviços municipais estarão postando nos seus sites, nas suas redes sociais. Afinal de contas, é um evento severo, né? Ele vem muito a auxiliar essa nova tecnologia, Jorge, no que diz respeito a alertar turistas que estejam viajando, visitando o nosso país, para você usar em empreendimentos de alto risco, a exemplo de barragens, principalmente as barragens de mineradoras, barragens de rejeitos, que precisam obrigatoriamente ter um sistema de alertas efetivos. Esse novo sistema, ele conversa muito bem com esse nível de emergencialidade. Não precisa de pré-cadastro, toca uma sirene, tá? Ele sobrepõe a mensagem acima de tudo que você está fazendo no celular. Uma curiosidade, esse é o atual SMS que nós recebemos. Se você estiver numa fila de recebimento de SMS, vamos supor, um sábado pela manhã está na fila para você receber uma promoção de uma loja de roupas, uma promoção de uma loja de calçados, uma promoção de uma empresa de telefonia, esse alerta, o atual, entra na fila de todos eles, para depois você receber. Esse é o atual, não. O atual ele sobrepõe a tudo que você estiver fazendo no celular naquele momento. É simultâneo, exatamente, que é muito importante, né? Bom, a gente teve também, na semana passada, a conclusão do curso de capacitação dos funcionários do Alerta Blue com os CEOPS, né? A gente pode falar que definitivamente na semana passada o CEOPS foi extinto, né? Já havia sido transferido lá da FURB para a Defesa Civil aqui de Blumenau para a capacitação dos profissionais do Alerta Blue. Esse curso foi encerrado na semana passada, esses profissionais foram capacitados e o CEOPS terminou, mas terminou com uma história tão bonita, tão linda, perfeito, um serviço, de uma prestação de serviço incrível, de um pioneirismo da FURB e de Blumenau, né, nesse trabalho de prevenção, de informações seguras e precisas durante catástrofes aqui em Blumenau. Você, né, Neto, utilizou muito desse serviço quando bombeiro militar ativo. Nós aqui na imprensa, imensamente, né, um serviço que a gente tinha a segurança e a garantia dessas informações. Qual é a importância do CEOPS? Eu não vou nem falar para Blumenau ou para Santa Catarina, mas sim um modelo para o Brasil, né, Neto? Jorge, sem sombra de dúvida, o surgimento do CEOPS, antigo projeto Crise, né, e depois se transforma no CEOPS, ele é um modelo de excelência resultante exatamente de quando a academia está próxima do problema e a academia está próxima da sociedade, onde ela junta o melhor dos mundos, onde ela junta o conhecimento dos seus abnegados e apaixonados professores, com todo o seu rol de conhecimentos, e aí o CEOPS trouxe uma série de professores, né, desde engenheiros, de hidrólogos, de meteorologistas, que somam as suas expertises, seus estudos, em cima de um serviço de extrema necessidade, eficiência e eficácia para a população do Vale, em especial para Blumenau, como foi durante muitos anos. Ele é pioneiro no Brasil no que diz respeito a um projeto desenhado exclusivamente para alertas de desastres, tá? E exporta, então, nesse momento, a sua tecnologia exatamente para Blumenau, tá? Para o Alerta Blue, que tem hoje, então, a incumbência e a responsabilidade, em conjunto com o governo do Estado, em conjunto com o governo federal, né, com as informações que são compartilhadas entre esses órgãos, fazer exatamente o monitoramento 24 horas e o alerta para a população. Né? O CEOPS é exatamente
Com essa mudança dessas possibilidades de monitoramento para alerta do Brasil e de Santa Catarina, ele começa a ser substituído no que diz respeito a um serviço de emergência, que é o serviço 24 horas. Né? O CEOPS ele entrava em serviço 24 horas assim que o cenário se apresentava necessário para isso. E hoje, diferente dos serviços federal, estadual e municipal do Alerta Blue, temos os 365 dias, 24 horas. Então, nada mais justo, uma visão estratégica por parte do próprio CEOPS, da própria FURB, essa transferência de tecnologia, qual se deu na semana passada a formação desses profissionais, um curso de mais de 400 horas, né, exatamente para passar todo o modelo que é utilizado por trás das leituras. Aí nós estamos falando, né, em hidrologia, a gente está falando em comportamento do rio, comportamento de bacia, em questões meteorológicas de chuva, o que já choveu, o que está chovendo, o que vai chover, ou seja, esse combinado todo, a matemática toda por trás disso é que foi transferido exatamente para se somar ao conhecimento já que os profissionais do Alerta Blue têm, para aprimorar ainda mais o serviço, né, de alerta para a população de Blumenau. É o que a gente chama da previsão de elevação ou até mesmo do risco de deslizamentos, né? E sempre levando em consideração a característica da nossa região, né, Neto? Que é muito importante, porque cada região tem uma característica e isso tem que ser levado e influencia no momento que você faz uma previsão, né? Nós somos uma bacia extremamente importante, a do Itajaí Sul, com várias microbacias. Né? Um exemplo clássico que a gente tem, né? Quando você tem uma chuva que pega menos a bacia de José Boatê, você tem um comportamento de inundação gradual de Blumenau muito diferente de quando chove mais intensamente para a região de José Boatê. Por conseguinte, todas aquelas cidades no entorno, ou seja, né? Tu tem para cada área mais a montante ou a jusante, né, de Blumenau com relação ao rio Itajaí Sul, você tem um comportamento hidrológico diferente do rio, com regimes de chuvas específico, e quem trabalha com isso tem que obrigatoriamente compreender toda essa situação, o comportamento do rio, que se altera devido a exatamente questões de assoreamento, questões de ampliação de áreas de aterramento, toda essa forma com que a cidade se comporta durante inundações graduais vão se modificando durante o tempo, e os serviços de emergência têm que dar conta dessas mudanças, aplicar os seus modelos todos de chuva, de comportamento do rio, para poder ter um alerta mais assertivo. Né? O importante é que nós temos hoje um serviço de 24 horas, não somente hoje, há algum tempo já, né? Um serviço de 24 horas extremamente assertivo, com capacidade de difusão, e resta agora as pessoas, Jorge, terem a consciência e o entendimento do quanto elas precisam estar preparadas exatamente para utilizar da melhor forma possível esse alerta que ela está recebendo. Ou seja, nós temos a informação, e uma informação mais segura e precisa. Agora Exato. A gente precisa também, nós cidadãos, termos o conhecimento de ação, cada um dentro da sua característica, né? E importante para quem nos ouve, Jorge, que seja imigrante da nossa cidade, da nossa região, que tenha vindo principalmente do norte do país, do nordeste do país, onde as características de desastre são outras completamente diferentes. É importante que, nessa manhã, quem nos ouve, que tome informação de como a nossa cidade se comporta, quais são os períodos sazonais, a sazonalidade desses eventos, a qual nós estamos sujeitos, as áreas mais sujeitas do nosso município, como ter acesso à informação, e precisa se precaver, porque é uma realidade nossa cada vez mais severa. Tá? E nós estamos falando da bacia como um todo, nosso estado como um todo, cada um com as suas peculiaridades. A nossa é exatamente inundação gradual, que é enchente, enxurrada, escorregamento de encostas. Temos um pacote interessante de vulnerabilidades, Exato. Riscos, mas estamos também, o serviço público também está preparado, e o cidadão já tem essa visão mais estratégica de como ele precisa se comportar. E o nosso papel aqui tudo é auxiliar nessa mudança de comportamento, nesse avanço do comportamento. Por isso, frequentemente, o coronel da reserva, Aldo Batista Neto, vem aqui para a gente conversar e lembrar. Não chove, não tem risco, mas daqui a pouco pode ter. Então, sempre falando disso, que é muito importante para a gente sempre lembrar de onde nós estamos e onde a gente vive. Neto, falando nisso também, outro avanço é no município de Taió, né? Que concluiu um simulado de atendimento para atualização do plano de contingência lá daquele município. Taió também tem que aprender a conviver com essa situação, né?
Taió é uma cidade específica nossa do Alto Vale, uma das cidades do Alto Vale que possui um equipamento de contenção e prevenção de cheias, né? Que é barragem exatamente de Taió. E lá foi uma coisa interessante, Jorge, e que para quem nos ouve saber, do quão o posicionamento social trouxe uma reação necessária do poder público daquele município. Taió, há algum tempo, tem principalmente o CDL e a CIAT, a Associação Comercial, Industrial e de Agronomia de Taió, contratou um instituto para o desenvolvimento econômico local e montou um conselho conjuntamente com o poder público municipal para tratar dos assuntos inerentes ao desenvolvimento da economia do município. E este conselho levanta a necessidade, principalmente após 22 e 23, dois problemas importantes que tiveram com cheias naquela cidade, inclusive 2023, chegando a mais de 12 metros, uma cheia histórica para eles. Esse Conselho de Desenvolvimento Econômico traz a necessidade de atualizar, aperfeiçoar e treinar o plano de contingências do município. Os planos de contingências municipais para desastres, todo município catarinense tem, ele é uma exigência da legislação federal, todos nós temos, tá? O que ele precisa é ser constantemente treinado para ser atualizado, lembrando que nós temos no poder público, nas instituições públicas presentes no município, uma rotatividade de servidores, de gestores, e essas pessoas precisam estar preparadas para trabalhar com esse tipo de crise. O plano de contingência é o documento que remete à preparação do município e constantemente ele precisa ser treinado. E foi isso que Taió fez. Fizemos uma simulação muito parecida com o que foram os primeiros dias da última grande enchente deles. Aí promovemos resgate de pessoas que o veículo caiu no rio, a abertura do centro de logística humanitária e recebimento de donativos, com triagem de produtos, e embalar produtos, abertura de abrigos, acolhimento de animais de estimação, evacuação de escolas. Lá naquele município houve uma situação interessante. Não existia previsão de uma cota tão elevada, as crianças foram para a escola e no meio da manhã precisaram ser mandadas de volta para casa, e aí começou uma estratégia que nunca havia sido pensada anteriormente. Me comentavam que crianças levaram 12 horas para conseguir voltar para casa numa manhã específica da enchente. Então são situações que a cidade não quer vivenciar mais, quer estar preparada. Isso que foi feito. 2 dias, entramos à noite do dia 15 para o dia 16, fazendo um simulado 70% gestão, 30% operações. Então era um simulado muito cobrando das instituições relatórios, dados, assinatura de documentos, a preparação para aquisição de itens de ajuda humanitária, a gestão do fundo, ou seja, chegamos, o último episódio inclusive foi uma coletiva de imprensa. A gente testou um pacote inteiro desde o início do recebimento dos alertas, o acionamento do grupo de ações coordenadas, fechando com uma coletiva de imprensa. Durante 2 dias, tudo o que acontece num desastre, a cidade testou e foi muito positivo. Houve a participação do vice-prefeito em tempo integral, todo o seu secretariado e mais corpo de bombeiros, polícia militar. Tivemos algumas instituições que acompanharam como observadores, exemplo do 23 Batalhão de Infantaria, que enviou um oficial para acompanhar o exercício. Foi muito interessante e muito positivo. Saíram muitas observações, as secretarias municipais com a compreensão de que cada uma precisa ter o seu planejamento agora interno para operar em situação de crise. Algo muito positivo, Jorge. Foi Taió na semana passada. Tudo que busca agilidade, né? Um tempo-resposta mais rápido possível, né? Para assegurar a vida do cidadão, né? Principalmente, Jorge, assim, receber alerta em tempo adequado, repassar informação para as pessoas e os comerciantes, os empresários tomarem as devidas medidas para preservar os seus materiais, os seus equipamentos, os seus negócios, tá? Ter agilidade em passar informação, em iniciar o socorrimento. Taió foi bem interessante, ela montou um plano diretor para cheias e ela está, em vários níveis de cota, ela está retirando o comércio fundamental, exemplo de supermercados, exemplos de farmácias. Ela está trazendo esses negócios para cotas mais seguras dentro da cidade. Ela está trabalhando a estruturação de um grande centro comercial acima da cota mais elevada, para que mesmo durante a enchente as pessoas tenham onde adquirir produtos. Tá? Ou seja, mobilizou a questão das cheias e a compreensão, tanto do morador, como do empresário e como do serviço público, de que enchente gradual é alguma coisa que a cidade vai ter que aprender a conviver, porque vai ser uma constante
naquele município, e medidas conjuntas entre empresários, entre o cidadão, entre os municípios estão sendo construídas para tornar cada vez mais viável aquela cidade mais segura. Aqui no estado, principalmente na nossa região, um gestor público tem que entender essa situação, né, e tem um olhar especial para esse tipo de situação, né? Não tem como, Jorge, hoje nenhum gestor público, nenhum prefeito, nenhum vice-prefeito, seus secretários, pensar em sentar numa cadeira de administração do município e não ter a experiência ou a possibilidade de trabalhar em crise, de compreender a importância e como lidar quando profissionais de defesa civil baterem a sua porta dando um alerta, o que precisa ser feito. Porque nós não tem mais como um prefeito na nossa região passar uma gestão sem ter um problema importante na sua cidade. Nas janelas de 4 anos, nós sempre temos eventos importantes acontecendo, então todo prefeito e sua equipe vai pegar sim uma chuva importante, uma enxurrada, um alagamento severo, vento, granizo, alguma experiência dessa nós teremos, e tem que ter gestores públicos com conhecimento adequado para conseguir garantir a segurança da população, garantir o restabelecimento da cidade quando esse tipo de situação ocorrer. Bom, a boa notícia é que nós estamos avançando para o lado certo, Coronel? Estamos ainda, e o que ainda a gente precisa focar e evoluir? O Vale como um todo já tem essa consciência, Jorge. O Vale como um todo já tem uma integração muito forte no que diz respeito ao governo do Estado, com as medidas que têm sido feitas para garantir desde o monitoramento, o alerta e a proteção das cidades contra cheias. Os municípios já têm essa compreensão. Ali entre o ano de 2009, 10 e 11, eu estive à frente da Secretaria de Defesa Civil do município de Blumenau e, por conseguinte, do Conselho. E está muito diferente hoje, enquanto uma situação muito distinta do que daquela época. As defesas civis já profissionalizadas, as defesas civis com recursos necessários, com pessoas lá sentadas com visão da legislação brasileira, do ciclo de proteção e defesa civil. Precisamos ampliar, tem muito a ampliar? Tem muito a ampliar, sem sombra de dúvida, mas nós já somos muito diferente do que o desastre de 2008. Se nós tivéssemos aqui na nossa região um outro desastre igual àquele, comportamento de todos, do cidadão ao gestor, seria completamente outro. Nós evoluímos, entrou em pauta positiva de governo, tanto o governo federal, estadual, como dos municípios. Compreendemos que é uma realidade, temos que conviver com isso. Por isso que Santa Catarina se identificou tanto com o Japão, é algo que nós temos que conviver dentro de uma coisa, tecnicamente, Jorge, que nós chamamos de risco aceitável. Não tem lugar seguro, completamente seguro, a gente tem que conviver com algum risco, saber reconhecê-lo, compreendê-lo e nos prepararmos para ele. E sim, os nossos municípios, em especial Blumenau, têm feito seu dever de casa e tem um sistema bastante confiável e seguro para permitir tanto a vida segura das famílias como dos negócios. Aldo Batista Neto, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, especialista em gestão de crises e desastres. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E lembrando, a todo empresário, comerciante e condomínios da cidade de Blumenau, se você deseja montar o seu plano de contingência, treinar os seus gestores, nós temos hoje a empresa Actio Gestão de Riscos e Desastres, pronta para auxiliar na construção de todas essas estratégias. Convido a todos a visitarem www.actiogrd.com.br. Obrigado, Jorge. Boa semana para todos. Boa semana, Neto.